Por que viver na santidade? Por que precisamos deixar algumas coisas? Por que temos que largar o mundo? Por que ser santo? É alguma das respostas que eu vou dar hoje para vocês aqui nesse vídeo. Ser cristão é ser diferente e hoje eu vou contar para vocês como. Então, se você quer saber mais sobre isso, já dá o seu like aí, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Quando decidimos ter uma vida com Deus, é necessário o sacrifício de nós mesmos. Quando a gente não era convertido, nós caminhávamos direto para o mundo. E o mundo leva-nos à morte, que é a morte espiritual, que é direto ao inferno. Então, nós estávamos caminhando para o abismo. Mas quando nós nos convertemos desse caminho, nós decidimos agradar a Deus e caminhar para o céu. Por isso, para caminhar para o céu, nós precisamos negar as nossas vontades. Mas afinal, o que é santidade? Santidade é se guardar, é se manter puro, é se manter obediente à palavra de Deus. É ser uma pessoa que quer se manter fiel a Deus. Então, se eu quero me manter fiel a Deus, eu preciso andar em santidade, andar nesse caminho puro que vai nos levar à nossa salvação. Por exemplo, a noiva, quando ela decide se guardar para o casamento dela, ela decide não ter uma vida sexual antes do casamento, e deixa para ter no dia do casamento em diante, ela está se guardando com pureza, com fidelidade para o noivo e vice-versa, ele também. Então ela se guardou para que dentro do casamento dela tenha pureza, tenha fidelidade, eles sejam amantes um do outro, além de só marido e mulher. Então eles se guardam justamente para que aquele momento ali eles se tornem um só e para que o casamento deles tenha a bênção de Deus. Assim nós, cristãos, também nos guardamos para o Senhor Jesus e para a sua volta. Quando nós decidimos viver com Ele, nós decidimos negar a nossa vontade para que a vontade dele esteja dentro de nós e para que nós sejamos testemunho dele. É para isso que é a santidade, para que no dia que ele voltar, nós estejamos salvos. Porque se nós não nos mantermos em santidade, é impossível manter a salvação e é impossível viver uma vida com Deus. Hoje eu vejo muitos cristãos que falam ser cristãos, porém não deixaram as suas vontades. As suas vontades continuam a ser as mesmas do mundo. Ser santo é ser separado também. É você ser diferente. Muitas das vezes eu já cheguei em vários lugares, depois que eu me converti, e as pessoas falaram assim: nossa, Sara, como você mudou? Você não é a mesma pessoa. Você é uma pessoa muito melhor. Nossa, eu vejo um brilho diferente no seu rosto. Parece que você se torna uma pessoa tão diferente. Então, quando a gente se converte, a gente se torna santo, as pessoas começam a olhar a gente também com um olhar diferente. Nós somos testemunho falado do Senhor Jesus. Então, tem muitos cristãos que não estão deixando o mundo. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão trazendo o mundo para dentro da sua vida como se fosse uma coisa normal. E é justamente isso que o mal quer fazer. Ele quer justamente tirar a santidade da igreja de Cristo e trazer o mundo como se fosse algo normal. E o que seriam essas coisas? Como primeiro exemplo, o funk. Como que uma pessoa que vive em santidade, a palavra de Deus, pode gostar de funk? Funk é uma música que expõe extremamente a mulher, expõe extremamente o sexo, drogas e muitas outras coisas. E como uma pessoa cristã pode justamente ouvir essa música, dançar no ritmo dela e se envolver com ela? Não está vivendo em santidade. Então, ou a pessoa gosta do funk, ou ela ama a Deus. O mundo não pode estar dentro da igreja. Se você quer viver uma vida em santidade e ver uma vida com Deus, você precisa deixar o mundo. E o funk é uma delas. Tem também a mentira. Uma pessoa que mentia. Quando ela estava andando para o mundo, ela mentia. Mas quando ela se converteu a Deus, ela parou de mentir. Então isso mostra uma mudança. É algo muito simples. Mas quando você está no mundo e vivendo de acordo com o que o mundo quer, do que o mal quer, a gente tem prazer de mentir. No dia em que eu decidi que eu queria ter uma vida com Deus, eu falei: eu não vou mais mentir. Eu não quero mais mentir. Eu decido viver na verdade. E a partir dali, eu decidi viver na verdade.
Já até me perguntaram lá no meu Instagram: ah, Sara, mas depois você se converteu, você não mentiu mais? Menti. E foi um erro. No entanto, que quando eu menti, eu me senti mal, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, então ele mesmo coloca esse temor dentro de mim. Olha, por que você fez isso? Eu fui lá, pedi perdão a Deus e creio que Deus me perdoou e não voltei novamente a mentir. Então, isso é deixar o mundo. Isso é escolher viver em santidade. Outros vários exemplos, como beber, você está destruindo o templo do Espírito Santo, pode te causar várias doenças através da bebida, do vício, tatuagens, piercings. O quanto de cristão que se diz cristão, uma pessoa que vive em santidade, mas continuam tatuando mesmo depois de conhecer a Cristo, continuam enchendo o seu corpo de furo mesmo depois de conhecer a Cristo. Será que isso realmente tem sido certo? Será que é certo você fazer isso? Você está destruindo o templo do Espírito Santo, continua se agradando, e será que você está agradando a Deus fazendo isso? Então é claro que é da fé de cada um, mas na minha fé eu não acho que tatuagem, piercing, após se converter seja certo. Porque se eu perdi o prazer das coisas deste mundo, eu não tenho mais vontade de ficar colocando essas coisas. Eu, por exemplo, eu falo pra vocês de mim, quando eu não era convertida, eu tinha vontade de colocar piercing, eu tinha vontade de fazer um monte de tatuagem. A partir do momento em que eu decidi viver em santidade, viver com Deus, essas vontades saíram de dentro de mim. O mundo saiu de dentro de mim. Então eu não tenho mais prazer nelas. E como último exemplo para a gente terminar de entender o que é santidade, como eu vou expor o meu corpo para todo mundo, decotes, shorts super curtos, sensualizando e falar que eu estou agradando a Deus? Porque o que as pessoas usam hoje, não, Deus me aceita como eu sou, como eu estou. Deus aceita todo mundo. Até porque Jesus veio como exemplo pra gente, mostrando que ele aceita todos. Ele aceitou prostitutas, ele aceitou ladrões, ele aceitou pessoas mentirosas, pessoas que roubavam. Mas quando a pessoa decide conhecer a Deus, quando ela conhece a Deus, é impossível ela continuar como está. Aquela prostituta que ele deu oportunidade de salvação, ela se transformou. O ladrão entrou no reino dos céus, mas também foi transformado naquele mesmo momento. Várias pessoas que Jesus aceitou como estava e como é, quando conheceram ao Senhor Jesus, foi impossível elas continuar como estavam. Porque Jesus, quando ele entra dentro da gente, ele nos transforma. A mulher e o homem foram feitos imagem e semelhança de Deus. Por si só, nós já somos lindos porque Deus nos criou perfeitamente. Não é à toa que o diabo inveja a gente. Mas nem por isso eu preciso ficar mostrando tudo que eu tenho e que eu sou. Quando a gente se torna cristão, a gente não tem prazer de ficar mostrando isso para outras pessoas e trazendo olhos atrativos para cima de nós. Então, eu não preciso ficar demonstrando decote, eu não preciso ficar mostrando as minhas outras curvas, eu não preciso ficar expondo isso na internet para que as pessoas venham me desejar. Basta eu mostrar só isso pro meu esposo e para a pessoa que deve ver isso, que é ele. Então, quando você se torna cristão e você quer se vestir de uma forma sensual, ainda há algo errado na sua vida. Nós temos algo muito belo para mostrar, mas não é para todo mundo. Se guarde para o seu esposo, para o seu futuro esposo. No caso, o homem, se guarde para sua futura esposa. Você não precisa se mostrar toda para atrair alguém. Até porque, se hoje for aproveitado tudo enquanto você namora, o que vai ter de novo quando você casar? Não vai ter nada. Então, se você é cristão, você decidiu viver em santidade, se guarde. Vista roupas discretas, vista roupas que agrade a Deus. Eu costumo fazer sempre assim. Eu chego diante do espelho e falo, meu Deus, tô te agradando? Então isso é que importa. Isso não quer dizer que você não deve ficar bela. Você não precisa estar toda exposta para estar bela. Você se vestindo de uma forma bonita, elegante, discreta, isso já mostra que você é uma pessoa muito bela. Não precisa estar exposta por aí. Com isso, não estou dizendo que você não deve usar biquíni, maiô, tangas, etc. Você precisa usar a roupa para cada momento e cada lugar. Eu uso biquíni, eu uso maiô, eu uso a roupa que deve ser o lugar. Até porque em cada ambiente
todo mundo vai estar usando o mesmo tipo de roupa. Então a pessoa não vai estar ali para sensualizar, ela vai estar ali para estar usando a roupa do local. E está escrito em 1 Pedro 1,15: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Quer dizer, assim como Jesus é santo, nós também devemos ser. Então, quando a gente for tomar qualquer atitude, nós precisamos pensar: será que se eu tomar essa atitude, Deus vai se agradar? Será que Ele também faria isso que eu vou fazer? Porque a gente vê o temor se perdendo cada dia. O mundo está querendo entrar dentro da igreja e fazer com que as coisas do mundo sejam iguais dentro da igreja. Nós não podemos aceitar isso, porque aonde vai existir essa santidade? Como a gente vai preservar a nossa salvação sem ter a santidade? A santidade, ela serve para que venhamos preservar a nossa fidelidade a Deus e no final a gente venha conquistar a nossa salvação. Porque assim como o Senhor Jesus disse, nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Quem é da fé não pode ser igual a este mundo, tem que ser diferente. E nós permanecemos santos quando nós negamos a nossa vontade para agradar a Deus. E aí, você já tem vivido em santidade? Hoje eu quis passar um pouco do que eu vivo para vocês. E eu acho que cada dia mais nós precisamos conservar essa santidade para conservar a nossa salvação. Não podemos esquecer do temor que Deus nos deu. Se você já tem vivido essa santidade, escreva aqui embaixo um comentário que vá acrescentar nesse vídeo, que você acha que também nos leva à santidade com Deus. E se você ainda não tem vivido nessa santidade, mas hoje você aprendeu como viver, também escreve aqui um comentário falando o que esse vídeo te ajudou. Se puder, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que está iniciando uma vida com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, porque eu estou rumo aos 1000 inscritos e eu conto muito com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!